Alô, meus amigos do canal Wellington Campos FC, tudo bem com você? Olha a fera aqui comigo de novo, meu querido Gustavo Mota da Super Rádio Tupi. Tá tudo bem, Gustavo? Tudo certo, meu ídolo, com você? Tudo bem, tudo bem. Ó, a gente esperou concluir a rodada 26ª, não só para trazer os resultados, mas para fazer uma avaliação, né? O Vasco com o empate com o São Paulo e as vitórias do Bahia e também do Santos de virada contra o Palmeiras, o Vasco volta à zona de rebaixamento. Tem muita gente aí criticando, dizendo que o Vasco foi incompetente dentro de casa. A gente vai analisar tudo isso. CBF fez 12 mudanças na tabela do campeonato e o Botafogo, gente, ganhou do Fluminense no Maracanã e abriu agora de novo, né? 9 pontos à frente do segundo colocado e 11 à frente do terceiro e quarto e quinto colocados. Olha só esse Botafogo. Então nós vamos dar uma geral no Campeonato Brasileiro para você ficar muito bem informado. Combinado? Combinado sim, meu ídolo, vamos nessa. Mas antes, peço para você se inscrever nas nossas redes sociais, se ainda não se inscreveu, e se inscrever no nosso canal Wellington Campos FC, esse vermelhinho aqui embaixo, ó. Se tiver vermelhinho é porque você ainda não se inscreveu, clica aí, se inscreve e dá o joinha. Faz o joinha aí, o meu querido Gustavo. Por que desse joinha? Fala para eles. O joinha ele é importante para o YouTube entender que você que está nos assistindo gosta e quer consumir ainda mais do conteúdo do canal Wellington Campos FC. E aí, cada vez que você continue dando like, o YouTube vai te recomendar, vai te mostrar mais vídeos e também continuar mostrando o nosso canal. É isso aí. E vai na palavrinha todas do sininho, também clica ali para receber todas as nossas notificações, tá bom? Então, roda a vinheta! Legal, minha gente. Vamos então, o vídeo de domingo, fechando a rodada do Campeonato Brasileiro, a rodada de número 26. E olha, saiu gol pra caramba nessa rodada. Ontem, Bahia meia dúzia, Goiás 4, 6-4, 10 gols nesta partida. Vasco da Gama e São Paulo 0-0. O Corinthians e Flamengo 1-1. Hoje, no Maracanã, o Botafogo venceu do Fluminense 2-0. De virada, o Santos venceu a equipe do Palmeiras 2-1. O Inter também virou para cima do Grêmio 3-2. E o Renato se negou a dar entrevista coletiva, foi embora. O presidente do Grêmio ficou brabo. O Coritiba virou para cima do Galo lá na Arena MRV, primeira derrota do Galo no seu novo estádio, 2-1. Atlético Paranaense e Bragantino 1-1 e o Fortaleza virou para cima do América 3-2. Ficou um jogo pendente que é na Arena Pantanal, sábado 14 de outubro, Cuiabá e Cruzeiro, por causa da seleção brasileira. A gente vai falar também um pouquinho sobre ela daqui a pouquinho. E quero dizer então que o Botafogo lidera com 55 pontos, em segundo o Bragantino com 46, são 9 pontos a mais, aumenta a diferença do Bota. Grêmio, Palmeiras e Flamengo estão com 44 pontos, são os terceiros colocados, são 11 pontos atrás do Botafogo. O Fortaleza é o sexto com 42, o Fluminense e o Atlético Paranaense com 41 pontos, em nono o Atlético Mineiro com 40, o São Paulo é o décimo com 35, Cuiabá 32, junto com o Internacional, Corinthians 31, Santos e Cruzeiro 30, Cruzeiro e Cuiabá com um jogo a menos. Bahia, 28 pontos, é o 16º, aí sim, que interessa o pessoal vascaíno. Vasco, 27, Goiás, 27, Coritiba, 20 e o América, 18. São essas as colocações do Campeonato Brasileiro. O que você achou da rodada? Passa meu caderninho para cá, meu ídolo. Não, eu achei que foi uma rodada muito ruim para o Vasco, se a gente pensa em comparação com os rivais diretos, né? Porque o Bahia, apesar de ter ganhado do Goiás, foi o Bahia que ganhou, então conseguiu também colocar o Vasco nessa situação complicada. O próprio time do... Deixa eu só checar aqui. O próprio time do Curitiba. Pega aí, fica à vontade para você analisar só em cima dos números. Fica mais fácil da gente analisar, né? O Curitiba ganhou
talvez do jogo que a torcida do Vasco menos esperava que pudesse ter um resultado adverso, era esse do Curitiba. E a do Atlético também. E a própria do Atlético também. Então, assim, apesar de ainda estar distante, o Curitiba volta a entrar na cena, né? Porque antes eram 13 pontos, agora são 7 pontos para poder sair da zona do rebaixamento. Era uma situação quase irreversível. O Curitiba volta a entrar na cena para brigar pela saída da zona do rebaixamento. E o Bahia consegue fugir momentaneamente, tem um ponto acima, né? Então era um resultado que o Vasco não gostaria, principalmente por ter sido o próprio culpado, né? Se o Vasco ganha, São Paulo estava acima, então com certeza é uma situação ruim, mas nada a se desesperar ainda. É verdade. O técnico Ramon Dias, na entrevista coletiva, foi até a pergunta minha, foi a primeira pergunta, e ele exaltou muito o empate porque se trata do São Paulo, que é uma grande equipe, acabou de ganhar a Copa do Brasil, é muito bem treinado pelo Dorival, é um time chato, é um time enjoado, de muita habilidade. O Alisson, ex-atacante do Cruzeiro, que está jogando no meio-campo do São Paulo, né? O Lucas, o Nestor, e olha que Rafinha, Caleri e Beraldo não atuaram. O Vasco teve 2 grandes oportunidades com o Gabriel Peck e o Payet não conseguiu fazer, e o Léo Jardim defendeu um pênalti cometido pelo Léo, seu xará, um pênalti muito contestado pelos vascaínos, até pelos jornalistas também, pela maneira como foi marcado, mas o Léo Jardim foi lá e cobrou e deu ao Vasco da Gama pelo menos este ponto. O técnico Ramon Dias chegou a lembrar na entrevista coletiva que há 11 rodadas atrás o Vasco estava lá no fundo da tabela. Agora, nesse momento, ele briga para sair da zona de rebaixamento numa situação confortável? Não, mas numa situação bem melhor do que estava. Vamos assistir de novo o Ramon Dias falando isso. Primeiro quería decir que en este partido nosotros jugamos contra el mejor equipo que viene de ganar la Copa, que es mucho más difícil ganar la Copa de Brasil que la Copa Libertadores. Entonces jugamos contra un gran equipo, un gran entrenador, que hace mucho tiempo que se trabaja, y tenemos que pensar nosotros, le voy a dar un mensaje para los hinchas de Vasco, que hace 11 fechas atrás Vasco estaba descendido. Y hoy estamos compitiendo contra los mejores equipos de Brasil. Entonces tenemos que pensar que nosotros vamos a pelear hasta el final. El final va a ser el resultado. Pero necesitamos la ayuda de la gente. Tenemos que estar juntos. Si no estamos juntos es difícil. Tenemos que competir, estamos compitiendo contra los mejores equipos. Entonces tenemos que estar todos juntos, estar tranquilos. Hoy ya estamos ahí, tienen que jugar Santos, pero ya estamos ahí afuera de la zona de descenso. Pero tenemos que seguir compitiendo. Vamos a tener con Fortaleza, tenemos 3 equipos donde van a ser importantes los puntos. Acá lo importante es sumar. Tuvimos un penal, una ocasión sola tuvieron ellos, un penal que fue medio raro, difícil. Y después también nosotros tuvimos 2 o 3 situaciones para hacer el gol. Podíamos haber ganado el partido. Pero la gente tiene que estar contenta, tiene que estar feliz, porque Vasco está compitiendo con todos los mejores equipos de Brasil. Esto no se terminó, faltan muchas fechas, pero tenemos que competir, tienen que estar contenta, disfrutar de que Vasco compite. Hace 11 fechas estaba descendido, ahora estamos compitiendo contra los mejores equipos. Yo estoy muy contento por los jugadores, porque dan el máximo de cada uno. Tenemos que apoyar a la gente, tenemos que crecer, tenemos que apoyar. Entonces, yo estoy muy feliz por el resultado. Quería ganar, como todos, como toda la gente de Vasco, queríamos ganar. Pero esto no terminó. Faltan fechas, faltan muchas fechas, faltan muchos partidos y tenemos 2 semanas para prepararnos bien para todo lo que viene. Pero estamos contentos, la gente tiene que acompañar, tiene que seguir acompañando como siempre. Que esté tranquila, vamos a competir. Vasco está compitiendo, así que yo estoy muy feliz por eso.
Então o Ramon Dias deu uma cobrada na torcida, que não jogou com o time como costuma jogar ontem lá em São Januário, não sei se foi a chuva que atrapalhou, e ao mesmo tempo que ele está confiante. Não vi desespero por parte do comandante do Vasco da Gama, até elogiando o desempenho do time. É importante a gente mencionar isso também, né? Porque assim, o Vasco enfrentou um time que semana passada era o melhor time do Brasil, campeão contra o Flamengo. Já está na próxima Libertadores. Já está na próxima Libertadores, classificado, apesar de ter, obviamente, a gente pensa um pouco com essa cultura de que o ano acabou para o São Paulo, mas não, é um time que ainda vai tentar brigar por mais pontos, até mesmo por questões financeiras, a premiação ela é maior conforme a posição do campeonato e porque ainda não tem nada terminado. A gente ainda informa aqui, ainda são 12 rodadas restantes. Se eles abandonarem essas 12 rodadas, eles serão rebaixados. Então eles vão entrar cada partida para vencer, como o Vasco também precisa vencer, eles também vão pensar assim. E é um time muito qualificado para vencer. Ontem acabou que por 2 detalhes, um do Rames e o outro do Wellington Rato, não saíram com a vitória. Então, assim, é um resultado muito importante para o Vasco pela situação contra o time que enfrentou. A mesma coisa se repete na próxima rodada. Vai ter um tempo agora para trabalhar, então demora e o Vasco vai treinar muito para diminuir os riscos, mas enfrenta um Fortaleza que hoje briga por uma vaga direta na Libertadores. Então é um time muito qualificado também, é uma sequência ingrata com o Vasco. E mais, você falou bem, porque o próximo jogo do Vasco é com o Fortaleza. Esse jogo mudou de horário, já vou informar todos os jogos aqui. Esse jogo seria às 7 da noite lá em São Januário, passou para 21h30 no ajuste que a CBF fez. E no dia 18 de outubro, o Fortaleza estará a 10 dias da final da Copa Sul-Americana, que será, se o Fortaleza for o campeão, o torneio, o título mais importante da história do Fortaleza. Eu acredito que o Vojvoda, que hoje viu seu time virar para cima do América 3-2, chegou a estar perdendo 2-0, vai investir mais na Sul-Americana e dar um tempinho no Campeonato Brasileiro. Você não concorda? Concordo. Isso é algo que pode até ajudar o Vasco. Eu não acho que nesse intervalo de 10 dias talvez o Vojvoda poupe ou tire alguns jogadores, até por questões de respeito à competição, que se ele perder a Sul-Americana ele pode fugir da briga pela vaga na Libertadores. Mas eventualmente existe essa possibilidade, até mesmo dentro dos jogadores, de tirarem o pé de uma dividida, porque se o técnico pensa na final, imagina o jogador que vai entrar em campo. Então o zagueiro vai pensar 2 vezes antes de deixar o pé e tomar um pisão. O atacante, a mesma coisa. Então se o Vasco entrar ligado, entrar com muita vontade, com certeza vai ganhar na vontade. Se vai ganhar na técnica, no gol, enfim, isso são outros 500. Mas na vontade é provável que o time do Fortaleza entre um degrau abaixo por medo. Medo de se lesionar, medo de se machucar. Então, tudo isso pode favorecer o Vasco, até porque joga em casa. É isso aí. Olha aqui, gente, a CBF mexeu no horário do jogo Vasco e Fortaleza para 21h30 no dia 18, né, que é quarta-feira. Mexeu também no Vasco e Inter. Esse jogo seria na quarta, passou para quinta, dia 26, às 19 horas em São Januário. Então vamos às mudanças aqui. No dia 18 de outubro, quarta-feira, América e Botafogo passou para 8 da noite no Independência. O Goiás e São Paulo, aí ó, olha o São Paulo na vida do Goiás, São Paulo que pode ajudar o Vasco, né? 21h30 lá na Serrinha. Fluminense e Corinthians passa para quinta-feira, dia 19 de outubro, 9h30. Corinthians e América será no domingo, 22/10, às 18h30. São Paulo e Grêmio vem para sábado, dia 21 de outubro, 18h30. Bragantino e Galo, 25 de outubro, quarta-feira, 19 horas. Mesmo dia para Fluminense e Goiás, 19 horas, esse jogo em Volta Redonda. Palmeiras e São Paulo, também no dia 25, quarta-feira, 8 da noite. Cuiabá e Corinthians no dia 25 de outubro, quarta, 21h30. Vasco e Inter passa para quinta, dia 26, 19 horas em São Januário. Também Santos e Coritiba, 26 de outubro,
quinta-feira, 21h30, na Vila Belmiro. Fortaleza e Botafogo vem para terça-feira, dia 24 de outubro, 19 horas, no Estádio Castelão. São essas as mudanças promovidas pela CBF para acertar com a tabela da Copa Sul-Americana, com a tabela da Libertadores da América, do Fluminense, e também os ajustes aí pertinentes à própria rodada do Campeonato Brasileiro. A gente tem jogos importantes, muito importantes. Acho que o Vasco não pode perder o foco para o jogo contra o Fortaleza. Tem a questão do Medel, que vai jogar na terça pelo Chile. Deverá chegar a tempo, não sei se vai ser utilizado pelo Ramon Dias. Tem aí a possibilidade da recuperação do Rossi, do Robson, né, do Gabriel Dias. O Paulo Henrique ontem foi o titular, o Puma ficou no banco de reservas. É uma situação pro Vasco que vai ter que mexer algumas peças, né? Então não pode também se dar o luxo. O Paulinho tomou o terceiro amarelo. Já tá. Esse é o único que tá de fato confirmado fora, né? Mas o Vasco, ele tem algumas opções que voltaram a desempenhar um bom futebol ali e brigarem por uma posição, mas também não pode se dar o luxo de não desempenhar bem quem estiver em campo. Então, assim, se o Medel não chegar a tempo, quem substituir tem que entrar ligado no 550. E o Maicon foi bem ontem, Sim, junto com o Léo. O Maicon, apesar de no início da jornada do Ramon Dias, a gente mesmo ter veiculado aqui que o Maicon não era uma opção utilizável pelo técnico, ele se mostrou um bom zagueiro. Apesar de não ser o melhor dos zagueiros do Campeonato Brasileiro, ele se mostrou uma ótima peça, uma reposição muito boa. É seguro, é líder. Exatamente, ele tem essas funções dentro de campo que são muito importantes. Ele sabe coordenar a zaga ali dos companheiros que estão ao seu lado, ele sabe também o momento de chutar para longe, ele sabe o momento que dá para sair tocando, então assim, isso tudo facilita. Ele não é nenhum astro do futebol, mas ele tem ajudado o Vasco e o Ramon Dias tem percebido isso, até por isso ele tem ganhado cada vez mais chances. Então, opções o Vasco tem, só não pode se dar o luxo de não entrar ligado, porque senão pode custar caro, né? É isso aí. Gente, na Série C, subiram para a Série B o Amazonas, o Paysandu, alô Belém do Pará, o Brusque, alô Santa Catarina, onde tem vascaíno pra caramba, e o Operário de Ponta Grossa, né? Alô meu amigo Osíris Nadal. Então, Amazonas, Paysandu, Brusque e Operário chegam à Série B do Campeonato Brasileiro do ano que vem. Deixa eu trazer uma informação sobre a seleção brasileira. A comissão técnica se apresenta junto com os jogadores Nino e André do Fluminense, Lucas Perry do Botafogo, o Gerson, jogador do Flamengo, e o Rafael Veiga do Palmeiras, na madrugada já em Cuiabá. Os demais jogadores são aguardados nesta segunda-feira na capital mato-grossense para o jogo de quinta-feira com a Venezuela na Arena Pantanal. Tá certo? Quero a sua opinião, opine, é importante ler o que você pensa. O que você acha? Está preocupado aí com a situação do Vasco, né? Opina aí, fica à vontade. O que você achou dos times que subiram para a Série B? O Amazonas, o Paysandu, Brusque e o Operário de Ponta Grossa? O nosso Volta Redonda, quase, pelo 8º ano seguido, bateu na trave. Precisou de um gol. Precisou de um gol no finalzinho, o gol não saiu, mas a gente tem que dar os devidos méritos ao Amazonas, um time criado em 2019, na 4ª temporada como time profissional, já está na Série B. Tem time que tem 50, 60 anos. E aí, o próprio Volta Redonda tem 8 só na Série C tentando o acesso. E o Amazonas, com 4 temporadas, já ganha já o acesso à 2ª divisão. Quem sabe não vem com força para ser o primeiro time da região norte a brigar lá em cima nesses últimos anos aqui na Série A. Tem um grande investimento. Meteu torcida... 50 mil pessoas Sim, na Arena da Amazônia. A torcida abraçou, a torcida do norte do país, lá do Amazonas, que curte muito o futebol e não tinha um time para chamar de seu, um time para estar lá diariamente. Legal. E agora tem, a torcida comprou a ideia do clube, enfim, todo sucesso aí ao Amazonas, que daqui a pouco estejam brilhando também entre os grandes do futebol brasileiro. Bem colocado pelo meu querido Gustavo Mota aqui no nosso canal. Se inscreva nas nossas redes sociais,
me dá essa força aí e se inscreve também no nosso canal Wellington Campos FC. Se tiver vermelhinha, porque você não se inscreveu, é novo, você não sabe como é importante você ser inscrito no nosso canal. E o joinha, gente, entrou no vídeo, já dá o joinha, já clica no joinha, né? Já mete o dedo no joinha, porque é importantíssimo para que o YouTube entenda que o nosso trabalho é legal. E vai lá na palavrinha todas, lá no sininho, habilita a palavrinha todas. Sempre que a gente subir um vídeo, você vai receber o link, vai receber o nosso vídeo também, tá bom? Fiquem com Deus, uma ótima semana a todos. Aqui do Rio de Janeiro, Gustavo Mota, essa fera, e o Wellington Campos.